cumprimento todos os telespectadores na paz do Senhor Jesus. Eu quero que Deus abençoe neste momento cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo a esse programa, que Deus venha abençoar cada vez mais a todos. Eu tenho aqui uma palavra, Jeremias, capítulo 17, e versículo 1, sobre o pecado, como ele entra na vida das pessoas, como ele entra na vida de cada um de nós. Todos nós somos pecadores, somos falhos, e por isso não temos que acusar ninguém, mas sim cada um corrigir a si mesmo. A Bíblia diz que em Jeremias, capítulo 17, no versículo 1, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante gravada na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e falar-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Aqui nessa palavra, nessa mensagem, Deus está falando com cada um de nós. Quando nós plantamos, com certeza nós vamos colher. Tudo que nós fizermos aqui nesta terra de mal, nós vamos colher. Tudo que nós fizermos de errado, lá na frente nós vamos colher. Tem que plantar lá atrás, para lá bem na frente, nós colher. Tudo que eu plantei quando era jovem e agora sobre a minha idade, eu estou colhendo. Graças a Deus que eu plantei coisa boa. Graças a Deus que eu sempre andei no caminho reto do Senhor. Graças a Deus que nunca tive problema com a justiça. Nunca tive problema com ninguém, porque eu sempre tentei andar no caminho certo. Apesar de antes ainda ser um ímpio, mas eu sempre respeitei as pessoas, porque eu gosto de ser respeitado. Então temos que respeitar para ser respeitado. Eu quero, neste momento, que todas as pessoas creio que Deus age na vida de cada um. Mas para Deus agir na vida de cada um, nós temos que fazer aquilo que é reto para Deus, aquilo que é reto para o Senhor. Nós não podemos fazer algo que nós não está no nosso script, que nós não está no nosso alcance. Nós temos que fazer tudo aquilo que é do nosso alcance, nosso interesse. Então, por isso, nós temos que fazer tudo para fazer a vontade do nosso Deus. Deus Todo-Poderoso. Então, aqui o povo de Judá, esse povo pagou um preço muito alto, pagou um preço muito caro, porque não andou na presença do nosso Deus, não andou na presença do Senhor. E hoje não é diferente. Hoje o povo está de uma forma totalmente virado. Um povo que não quer mais obedecer à palavra de Deus. Um povo que até está dentro da igreja. Um povo até que está lá cultuando a Deus, está louvando, está pregando, está, quem sabe, até acompanhando os cultos, mas não quer se converter. Por quê? Porque essa igreja não é do meu tipo, não faz do meu gênero, vai na outra, mas a outra também não faz, ele sai falando de todas, então por isso que Deus às vezes não abençoa nós. Irmão, nós temos que se converter, quer aonde quer que esteja, qual igreja você está, mas nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que preocupado com a nossa salvação. Eu tenho que preocupar com a salvação do povo da minha igreja. Lá onde eu pastoreio, eu prego para o pessoal, porque eu quero o bem para eles. Ali nós temos carpinteiro, temos marceneiro, tem pedreiro, tem pintor, tem um microempresário. Então nós queremos que eles estejam bem, que estejam na igreja, esteja bem espiritual e bem material. Então a gente prega para que a empresa vai bem, que o teu emprego vai bem, que a tua família vai bem, na tua casa tudo vai bem. Então você tem que também obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer uma obra, um trabalho que não está no nosso alcance. Nós não podemos chegar lá. Aquele outro irmão pode fazer. Uns têm a prática, pega mais fácil do que o outro. Tem um que vê um serviço pela primeira vez, já pega, vai embora. Outro já tem dificuldade para pegar aquela profissão. Então, cada um tem que trabalhar aquilo que Deus colocou você. Tá? Cada um tem sua aptidão.
né? Lá no trabalho, um é sempre melhor que o outro, naquele setor, naquele outro. Talvez você naquele setor você não é bom, mas trocar setor, você vai melhorar. Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, tem o seu modo de agir. Tudo para Deus, né, tem valor. Deus deixou para cada um de nós, né, um valor pessoal. Esse valor Deus deixou. Para isso que existem diversas profissões. Porque Deus não fez só pedreiro, só carpinteiro, ou só marceneiro. Não, Deus fez de tudo um pouquinho. Cada um Deus deixou a sua profissão, para que nós servíssemos uns aos outros. Nós somos uma corrente, você já viu? Quem fabrica ferro vai comprar alumínio de quem fabrica alumínio. Quem fabrica alumínio vai comprar roupa de quem fabrica roupa. Então, quer dizer, nós somos todos um grupo só. Nós somos todo um povo só. E que nós, um precisa do outro. Então, aqui esse povo sofreu muito. Sofreu. Principalmente Jeremias, que queria que aquele povo se salvasse, queria que aquele povo andasse no caminho reto do Senhor. Mas o povo era rebelde, desobediente. E esse problema também a gente tem na igreja também, irmãos. Desobediente. Vão para a igreja, já querem determinar, é do jeitinho que eles querem, não obedece mais o pastor. E a gente fica muito aborrecido porque a gente quer uma coisa diferente. A gente quer que aquele povo cresça. E para aquele povo crescer, tem que obedecer. Você tem que obedecer lá ao patrão, tem que obedecer também ao seu pastor. Tem que obedecer em casa à esposa, obedecer ao seu marido, o marido amar vossas esposas, para que os filhos vejam, né, a diferença entre pai e mãe. Então, eles também vão obedecer. E aqui Jeremias diz assim, no versículo 5. Eu vou voltar no 4. Assim por ti mesmo te previrás da tua herança, que te dei, e far-te-ei e servi os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Você viu? Quando você irou a Deus, quando você fez mal para Deus, quando você ficou a vida inteira, você não quer o bem de ninguém, você vive de inveja, você vive de arrogância, você deixa um orgulho entrar no seu coração, Deus não vai abençoar você. Deus não vai abençoar, com certeza. Depois fica lá estimando, fica aí falando mal, que Deus é esse que eu estou servindo, dando mau testemunho para os que estão de fora. Então nós temos que preparar. Então no versículo 5 de Jeremias 17 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Você está vendo? Confia no homem. Muitas vezes ele tem uma dúvida no seu coração. Ele veio perguntar ao homem de Deus, ou consultar a Deus, orar para Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, me ajude. Não. Ele vai e pergunta para o homem ímpio, o homem do mundo que não entende nada. E ele confia mais no homem do que em Deus. Está escrito aqui na palavra que Deus quer que ele faça assim. Ele vai fazer o que o homem fala. Muitas vezes está dentro de um lugar, de uma igreja, que tem aquele costume. Não, ele vai para outra onde tudo pode. Amém. Mas então não fica falando. Sai para lá, você se adapta meio lá. Amém, glórias a Deus. Existe bastante tipo de igrejas para todo mundo. Todo tipo de gente. Você pode escolher o que você quiser. Nós temos livre-arbítrio para nós ir e vir, fazer de tudo que nós queremos. Nós pregamos assim e vamos ser assim, e seja o que Deus quiser. Então, maldito o homem que confia no homem. Existem dois tipos de pessoas nessa terra. Um que confia no homem e outro que confia no Senhor. Não é verdade? Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz a carne o seu braço e aparta-se o coração do Senhor. Está vendo só? Quando nós fizemos a vontade do homem, nós se apartamos do Senhor. Quando nós fizemos a vontade do homem, nós separamos da presença de Deus. Você está vendo? Aí quando acontece um mal, acontece algo errado, acontece coisa que não tem nada a ver, que não dá certo com ele, ele começa a blasfemar. Ele começa a dizer, que igreja é essa que eu estou? Que Deus é esse que eu sirvo? Às vezes até o ímpio lá fora diz, está na igreja, estás pior do que eu, rapaz. Está pior mesmo. Por quê? Porque ele conhece a verdade e não pratica. Ele confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Aqui está falando no homem. Não está falando no homem de Deus. A Bíblia não diz maldito o homem que confia no homem de Deus. Não. Maldito o homem que confia em qualquer homem. Qualquer pessoa. Não. Você tem seu líder espiritual. Você tem que confiar no teu líder espiritual. Você conhece o teu pastor, sabe que ele está em comunhão com Deus. Quando você tem um problema, ora para Deus. E se Deus naquele tempo não tocou no teu coração, não falou contigo, vai até o homem de Deus, vai até o teu líder espiritual e pergunta para ele. Olha, assim, assim, assim.
Eu sempre aceito. Membro da minha igreja, de outras igrejas, que perguntam algo para mim, eu respondo. O que está no meu alcance naquele momento, eu vou responder. Porque a gente sempre está diretamente no ministério. A gente está todo dia na igreja. Então a gente já tem aquela rotina. Tu já está acostumado. Já sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Então a gente já está acostumado. Isso já é rotineiro na vida do pastor. Então a gente está acostumado, ó, meu filho, não faz mais assim. Tem experiência própria. Olha, eu fiz assim, não deu certo, fiz, não deu certo. Não faça também. Então, quando eu estava na igreja, que eu dependia de um líder espiritual, eu sempre consultava ele. Eu dizia, ó, pastor, tem um problema assim, 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 assim. E eu estou com medo de fazer. O senhor acha que eu devo fazer ou não devo? Então ele dizia, ó, meu irmão, eu não tenho a ideia agora, de momento, mas ora para Deus. Se Deus falar comigo, eu vou te dar uma ideia. Agora tem uma coisa, se eu fosse você, opa, o pastor já está falando com ele. Deus está falando com o pastor. Eu esperava um pouquinho mais, esperava uma resposta melhor, esperava Deus falar contigo, Deus usar um profeta para falar contigo. Sempre aquele homem te deu uma confiança. Sempre aquele homem de Deus te deu um apoio. Então, maldito homem não é o que confia no homem de Deus, mas que confia no homem do mundo. Maldito homem que confia nos homens. Pronto, homem. Homem qualquer. Não está falando aqui do homem de Deus. Ah, mas ele está falando do homem, não vou confiar no pastor, mas Deus. Não, peraí, o pastor é um homem de Deus. Aqui está falando de um homem qualquer. Qualquer homem. Você quer lá perguntar quer comprar um negócio, o que acha? Você acha meu cunhado, meu genro, meu sogro? O que você acha? Devo ou não devo? Você está perguntando para um homem que não tem sabedoria de Deus. Ele tem uma sabedoria humana. Você está vendo a diferença? A sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Então, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem. O que é tamargueira? Tamargueira é uma árvore de folhas pequenas, mas umas flores e tem flores perfumosas. Você está vendo? Porque será como tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você está vendo? Uma terra inabitável. Uma terra que não habita nada, que lá dá nada. Nada vem, porque é uma terra seca, uma terra estéril. Nada produz. Mas aquela tamargueira, se ela está ali, porque ela nasceu, Deus fez ela para aquele lugar ali. Tem plantas que foi feito para lugar seco. Tem plantas que foi feito para lugar molhado. Tem plantas que ela está na beira do rio, ela toma aquela água do rio. A sua raiz toma aquela água. Ela suga aquela água e ela vive daquilo. Né? Salmo 1 diz lá, né? Então, nós temos que ver qual é o nosso lugar certo. Se o meu trabalho aqui não é bom para mim, eu vou procurar um outro trabalho para mim. Não procure encrenca dentro da empresa, brigar com o teu parceiro de trabalho, com o teu patrão, para ir para a rua, para ganhar aquela demissão, que não vai adiantar nada não, meu amigo. Aquele problema que você fez, para fazer questão, para ir para o sem direito, isso ali lá na frente, para você não vai sofrer nada. Isso vai perder 2 toques. Tudo só tem valor quando nós ganhamos com o suor do nosso rosto. Tudo só tem valor quando nós trabalhamos e suamos. Isso é o direito que nos cabe. Então diz aqui no versículo 7, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito o varão que confia no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Você está vendo? Maldito. É mau. O homem que confia no homem. Mas bem-aventurado o varão que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia em Deus. O homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Eu não posso esperar nada de um amigo meu. Eu não posso esperar nada de um homem. Por quê? Se aqui amanhã ele cair e morrer, eu estou morto. Se ele for para um buraco, eu vou também. Se ele for para o inferno, eu vou grudado com ele. Eu estou grudado nele, mas eu tenho que grudar em Deus. Eu tenho que me agarrar no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Você viu? Igualzinho o Salmo 1. Então você vê, aquela árvore está beira ao rio, aquela árvore está melhor, porque as raízes sugam aquela água para o seu tronco. E elas nunca tem problema. Pode vir o verão, pode vir o inverno, pode vir a seca, pode vir o temporal, ela tá com tudo. Não tem problema, porque lá tem água para ela se usufruir, lá tem água para ela sobreviver. Nós sobrevivemos sem água? Não. Nós sobrevivemos sem comida? Não. E muito menos sem trabalho.
Então tem que trabalhar para nós comer. Quem não quer comer, então, quem não quer trabalhar, que não coma. Você não quer comer? Quero, então trabalhe. Você quer comer, mas não quer trabalhar. Você quer pensar no quê? Que Deus falou para você que você não vai trabalhar para viver de trambico, de rolo? Não vai não, meu. Rolo não é de Deus, não. Trambico não é de Deus, não. Vai pagar o que tu der primeiro, antes de tu fazer algo para Deus. Quer trabalhar na obra de Deus? Sim. Então coloca o teu altar em dia. Coloca a tua casa em ordem. Está vendo? Como Deus fez com Ezequias. Coloca a tua casa em ordem, se quer fazer obra de Deus. Né? Então diz, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está bem claro. Maldito o homem que confia no homem. Bem-aventurado, bendito o homem, feliz é o homem que confia em Deus, que coloca a sua fé no Senhor. Coloca a sua fé em Deus. É isso que nós queremos. Quer receber bênção? Então bota a tua fé em Deus. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas, pastor, eu estou fazendo jejum, eu estou fazendo oração, eu estou indo para a vigília, eu estou indo para os montes, eu estou orando a Deus. Mas se você não faz tudo certinho, não adianta nada, não. Não adianta você fazer jejum 24 horas. Não adianta você fazer jejum 36 horas para ficar doente. Não, eu fazer o meu jejum conforme é meu corpo. Com o meu corpo aguentar, eu vou fazer jejum. Confia no Senhor. Meu corpo só pode fazer 6 horas de jejum. Fazer 6 horas. Eu, quando fazia meu jejum, que eu estava começando na fé, para ficar forte na fé, eu chegava em casa às 10 horas da noite, eu jantava, e só no outro dia, ao meio-dia, eu entregava o meu jejum ao Senhor. Meio-dia. Então, aquelas horas de café, as horas de lanche, as horas de fome pelas 8, 9 horas, vinha aquela fome e barbaridade. Mas eu suportando tudo aquilo. Para isso existe 2 tipos de jejum. O jejum total e o jejum parcial. O jejum total é aquilo. 10 horas ou 8 horas de jejum, não coloco nada na minha boca. Não coloco nada. A partir do momento agora que eu abri o jejum para o Senhor, só vou fechar esse jejum amanhã ao meio-dia. Começa das 10 até meio-dia. Ou começa, quem sabe, das 7 da manhã até meio-dia. Né? Ou até as 2. Você trabalha das 5h30. Então você, de manhã, você levanta, faz o teu lanche, 5h30, né? 5 horas. Ali, a hora que você começa. Aí só come, aí 2 horas que você volta. Faz um jejum. Ah, mas pastor, eu não posso ficar sem tomar água, o líquido. Então faz um jejum parcial. Você só pode tomar água. Nem café, nem refrigerante. Somente água. Isso chama-se o jejum parcial. E o jejum total, então você não pode tomar nada. Você faz o jejum. Faz 5 horas, 6 horas, 8 horas, conforme o seu corpo. Primeiro faz 6 horas. Se deu certo, amanhã faz 7, depois faz 8. Não explora o teu corpo, porque de repente você não vai aguentar. Você vai ficar doente. Então faça o jejum. Aquilo que você pode fazer. 3 horas da manhã, você levanta 3 horas da manhã. Então, 3 horas da manhã você se levanta, faz o teu lanche, toma o teu café, faz o lanchinho. Aí você só vai, agora só 2 horas da tarde. Pronto, é um jejum, beleza, você vai aguentar. Mas pastor, eu sinto muita sede, eu tenho uma secura, sou obrigado a tomar água. Então faz jejum parcial. Você não está comendo, você está tomando só água. Água. Você não pode tomar líquido mais nenhum, somente água. Não, nem café, nem refrigerante. Então, você pode tomar água. Isso chama-se jejum parcial. Não faça aquilo que prejudica o teu corpo, para que você venha ficar doente, venha dar prejuízo para você e para a empresa. Então, faça o jejum dentro daquilo que você pode fazer. Tá? Então, tem o total, que não pode tomar nada, tem o parcial, que só pode tomar água. Assim eu fiz, graças a Deus, Deus me abençoou bastante, né? 8, 10 horas, está muito bom. Se fazer 10 horas de jejum, das 5 até a meio-dia, dá 7. Das 4, vamos supor, das 4 a meio-dia, dá 8. Até 2 horas, 10 horas de jejum. Está muito bom para você, viu? Não precisa forçar demais, não. Faça assim, ou um dia sim, um dia não. Pode fazer cada 3 dias. Se quer fazer todo dia, amém, você que sabe. Isso é o desejo do teu coração, né? Se você pode fazer amanhã, faça também. Então, quer fazer todo dia? Faz todo dia. Não quer, faz um dia sim, um dia não. Faz alternado. Um dia sim, um dia não, né? Então, esse é o jejum que você tem que fazer para Deus abençoar você. Não adianta fazer 10, 12, 15 e ficar doente. Não adianta você fazer 20 e também em casa brigar com todo mundo. Não adianta fazer jejum e ficar nervoso lá e brigar com teus colegas de trabalho. Jejum é jejum. Não pode fazer nada. Não pode brigar. Você está trabalhando, fica no teu ali, alguém vem te incomodar, deixa passar.
Né? Então você não pode comer nem beber, também não pode brigar com seus colegas de trabalho. Tem muita gente que fica nervoso. Eu conheço uma pessoa que, quando ele faz jejum, que ele tá sem comer e beber, ele fica nervoso. Aí não serve, não adianta. Não adianta, não, você está irado. Nós não podemos se irar. Né? Então, esse é o jejum que Deus quer que nós fizemos. Né? Então, mas aqui, continuando, diz assim, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Por quê? Porque tem água direto, né? Não seca, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Está normal. Assim também é o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele anda no caminho do Senhor, quando ele se prepara para fazer a obra de Deus. Você está vendo? Que maravilha. Quando nós preparamos para fazer a obra de Deus, nós temos que ser perfeitos da presença de Deus. Isso quer dizer, aqui quando vem a água, ele não tem problema. Quando vem o verão, não tem problema. Sempre tem água, porque as raízes estão perto do ribeiro. E assim também é o crente. Quando ele está na presença de Deus, pode vir a tempestade, pode vir tudo que quiser contra ele. Ele está preparado espiritualmente. Pode vir o inferno, pode vir os males contra ele, não tem problema. O que virá contra ele, ele está preparado. No inverno, no verão, na tristeza, na alegria, o que vier contra ele, pode vir, porque ele é como uma árvore plantada no ribeiro. Ele está sempre cheio do Espírito Santo. É a água dele que protege ele por dentro, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. A santidade que anda em Deus. Pode vir o principado, pode vir a tempestade do inferno. Pode vir a tempestade, pode vir a potestade do inferno, pode vir a potestade do ar. Não tem problema. Ele está preparado. É como esta árvore plantada no ribeiro. Tá? Não importa verão, não importa inverno, não importa calor, não importa sequidão, ele está sempre protegido, porque ele está com a raiz na água. Assim também somos nós. Quando o crente é protegido pelo Espírito Santo de Deus, quando ele está na presença de Deus, pode vir o principado, pode vir a potestade, pode vir o inferno, pode vir a adversidade, deixa passar. Ele está preparado para aquilo. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso que nós temos que fazer, né? Se preparar, não deixar o inimigo tocar em nossa vida. Não deixar o inimigo tocar em nossa vida. Porque se tocar em nossa vida, aí nós temos ferrado. Aí nós temos fraquejado, caímos, e olhe, para se levantar, não é fácil. A gente sabe que o próprio apóstolo Paulo disse, né? Quem está de pé, cuida para que não caia. Esta palavra eu nunca tinha entendido direito. Mas com o passar do tempo, eu comecei a entender. Porque a palavra de Deus, ela é plena. Quem está de pé, cuida para que não caia. Hoje eu estou vendo irmãos caídos. Eu digo, meu Deus, vem, irmão, para a igreja, volta, irmão. Pastor, não tenho mais força. Estou derrotado. Só a misericórdia de Deus. E é triste, porque a gente vê pessoas maravilhosas que pregavam bem a palavra de Deus, mas fraquejaram. Deixaram o inimigo tocar em você. Deixaram que, às vezes, com uma palavra mal colocada, de maldição, quem sabe até, você nunca vai dar nada. Isso aí só vai ter um trecho por volta. Ele não tem poder para nada. Ele é um fracassado. E, às vezes, até em casa, com a família, né? Derrubaram ele. Mas por que tudo isso acontece? Como diz aqui Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é perverso. Nosso coração é enganoso, irmão. Muitas vezes deixamos enganar pela emoção do nosso coração. Muitas vezes nós queremos ajudar o irmão que está num problema difícil, e nós ali, às vezes, nós começamos a ter pena dele. Nós vamos e ajudamos ele. E depois, quando ele está servido, ele nos abandona, ele nos traz, sai falando mal. Você ajudou aquela pessoa, mas você não conhecia o interior dela. Você simplesmente ajudou. Sim, não é por acaso ajudar, eu posso ajudar quem eu quero. Deus disse para ajudar nossos irmãos, perdoar nossos irmãos, perdoar nossos inimigos, tá? Mas não espere muita coisa dele. Não espera nada dele. Não espera ajuda. Ele não tem nada para te dar.
De repente, daqui a pouco, ele pensa, vai embora, aí você vai ficar mais triste e aborrecido ainda. Porque você foi iludido pelo teu coração. Tu fosse levado pela emoção do teu coração. O teu coração te enganou. Te mostrou que aquele cara era uma pessoa boa, perfeita. E de repente ele te traiu, ele te abandonou, te falseou. Isso é triste, irmão. Isso é muito triste amanhã. Então tem pessoas, para mim não tem problema, ele quer ir embora, vai, para mim não vai mudar nada. Para você não, mas para outro faz efeito. Ninguém é igual. Cada um tem um tipo de emoção, cada um tem o seu coração. Um chora fácil, outro é mais difícil de chorar. Um já é mais bonzinho, outro já é mais duro. Um tem pena, outro já não tem pena. Deus não fez ninguém igual. Todos nós somos diferentes um do outro. Então todos nós não temos a mesma capacidade. O nosso coração não é igual, é diferente um do outro. Então por isso nós temos que cuidar com a emoção do nosso coração. Né? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está vendo? Eu, o Senhor, esquadrinho. Né? Então o Senhor faz nós cada um, né? Ele investiga com cuidado o nosso coração. Ele investiga cada coração. Se o que está fazendo para a obra é de Deus ou é por interesse. É para Deus ou é por interesse? Quem sabe você está fazendo? Por isso eu digo, maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Muitas vezes tu confia no homem, deixa-se levar pela emoção do teu coração. O nosso coração é enganoso e corrupto. Então, aí nós deixamos se levar, por causa da emoção. A gente tem que fazer o bem, mas ver a quem você vai fazer o bem, a quem você vai ajudar e ver o que você tem para ajudar. Muitas vezes nós não temos, tiramos do nosso para ajudar, passamos até dificuldade. E daqui a pouco aquela pessoa ainda vai, entra dentro da tua casa e ainda vai roubar o que você tem. Já aconteceu disso, eu conheço pessoas que fizeram isso. Está dentro de casa para ajudar, coitadinho, está sofrendo, coitadinho, não tinha onde dormir, botou dentro de casa. Quando chegou de manhã, se levantou, cadê o cara? Roubou tudo e foi embora. Então não está fácil, irmão. Não está fácil, nós temos que cuidar, né? Temos que cuidar muito com isso, para que nós não venhamos sofrer as consequências, né?